Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando nos corações dos irmãos, toda a igreja. Então, como estávamos agora há pouco estudando a palavra do Senhor, é um dia de alegria nós estarmos aqui reunidos. E tem um motivo, irmãos, que nos faz estar alegres hoje. Nós nem ventilamos ele, mas agora nós vamos lembrar que nós vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo. Quando nós nos reunimos aqui na terra em culto, nós nos unimos aos anjos e aos santos que já estão na glória, porque eles também cultuam a Deus com santo, santo, santo. Eu queria ler com os irmãos, né? Esse hino ele é baseado no Apocalipse. Se os irmãos puderem abrir comigo, os que estão nos acompanhando também, Apocalipse 4, do 8 ao 11. Apocalipse 4, do 8 ao 11. Nós já temos tido a oportunidade de ouvir aqui a exposição destes textos, destas partes, dessa porção das Escrituras, onde o apóstolo João conseguiu vislumbrar o que está acontecendo nos céus, no trono de controle, que nosso Deus se assenta. Está escrito assim, ó, Apocalipse 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Então nós temos esse privilégio agora, nós vamos louvar, nós vamos se unir àqueles que estão nos céus louvando. Que privilégio, né, irmão? Por isso que estarmos juntos é algo que imperdível, é algo que não tem preço. Vamos nos colocar de pé. Eu vou fazer aqui uma rápida súplica em favor deste culto. E nós já vamos cantar 2 hinos. Nós vamos cantar o hino 9 e o hino 450. Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. E nós vamos cantar agora, Senhor, Santo, Santo, Santo. Ó Senhor, age no nosso meio, opera a salvação, opera a edificação do Teu corpo, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te glorificar. Ó Senhor, que tudo aqui dê glórias ao Teu nome. É isso que nós Te pedimos, certos da Tua resposta, como o Senhor sempre tem feito ao longo das eras, ao longo da história. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Santo
Amém, graças a Deus. Então vamos à oportunidade. Irmão José, tem oportunidade de compartilhar conosco da palavra de Deus. Mais uma vez, quero saudar a igreja com a paz do nosso Deus. Estamos aqui para alegrar, irmão. A nossa alegria está no nosso Deus, cada momento, né? Como se diz o céu, hein, Tiago? Está andando até torto, né, com a coluna, né? E aqui que é o lugar de vir. O melhor médico está aqui, irmão. Entendeu? Você vai no médico, você empurra você para um lado, empurra para o outro, te dá o remédio errado, né? Eu estou todo torto também aqui, ó. Mas onde é que você acha que eu iria? Se não fosse aqui buscar o nosso Deus de perto, né, Cláudia? Mancada não está nem falando nada, né? Também tem problema de coluna, né? Então, quando nós confiamos, acabou de louvar um hino bonito aqui agora, né? Como se estivesse falando com soldado, né? Tem que marchar, mano. E para marchar é em direção ao céu, né? Não adianta marchar para outro lugar por aí. Não, né? É um louvor ali, fala bonito, né? Muito gostoso, né? As orações, irmão, ora a meu favor, né? Nós estamos pedindo. Estou precisando de oração para tirar a dor da minha coluna aqui, né? Dando que Deus interceda a meu favor, né? Deus, joelho, pé. Né? Então, por isso que é bom você conhecer a Deus. Se você não conhece, vai pedir para quem? Às vezes as pessoas acham ruim de se falar da Aparecida, né? Mas a coitada está lá, no trono dela presa lá, não sai de lá para poder atender ninguém. E as pessoas confiam nela, pede, mas não sai de lá. Por quê? Porque não conhece a palavra do nosso Deus. Então, nós temos que conhecer a palavra do nosso Deus, né? Porque o nosso Deus é que socorre nós, né? Os irmãos oram a meu favor, por a Daniela, para o Guilherme, já foram no culto de manhã cedo hoje. Aí, por dormir agora, né? Se levantaram cedo, deixei os dois dormindo lá. Então, o importante é voltar, né, irmão, para a casa do nosso Deus, porque o perdão está com ele, né? Não adianta nós ficar julgando, olha lá, fulano não está vindo aqui porque está pecando, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Orar a favor de tudo, para Deus abençoar, a pessoa volta, para a igreja crescer, né? Porque a igreja está muito vazia, né, mulher? Não tem ninguém aqui na frente, né? Hã? O que acontece? Só passar lá na rua, vou entrar naquela igreja para quê? Não tem ninguém ali? Irmão, fica tudo escondido do frio, meu. Eu não estou sentindo, estou com duas blusas, mas na caneta por baixo, né? Então, os irmãos agora foram do Vaguinho também, que falamos com ele hoje. Estava viajando. Estava bravo com a Karine, né? E estava indo no endereço pelo GPS e ela falou alguma coisa errada lá que não conferiu. E ele estava bravo. Falei, vai tranquila, pai, que vai encontrar. Aí, de repente, eu fui tomar banho, uma via por aqui, ele tinha achado. Ele estava na Alemanha esses dias. A igreja dele, do ministério de lá, né? E o que é que ele estava fazendo lá? O que ele estava fazendo na Alemanha? Congresso, não é? É reunião de pastores. Vamos ver aqui no livro de Salmos, no 125. Já que nós falamos do poder do nosso Deus, vamos confirmar, né? Aqui, leitura muito conhecida, né? Todo mundo conhece o livro de Salmo, né? Aqui fala claramente para nós, né? Que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que se abala, mas permanece para sempre. Como os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque a vara da impiedade não repousará sobre a sorte do justo, de modo que o justo não estenderão a sua mão à iniquidade. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos que são íntegros em seu coração, mas aos que se desviam para seus caminhos perversos, o Senhor os
levará com aquele que praticam a maldade. Que a paz esteja sobre Israel. Deus possa abençoar esse versículo no nosso coração e nos dar cada dia confiança no nosso Deus, né, irmão? Aqui a palavra diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que se abala, mas permanece para sempre, né? Então tem que confiar no nosso Deus. O irmão estava lendo aqui no lá de trás, né, do tempo do Jesus ainda não tinha vindo, né, a respeito do sábado. Nosso objetivo é com Deus, irmão. É com Jesus, né? É os dois, que os dois são o mesmo, né? Então nós temos que ter um compromisso de olhar para nós, a nossa necessidade e marchar, né? Às vezes você prega tanto lá no Velho Testamento e que o Jesus fala mesmo, a gente não esquece, né? Mas nós vimos lá quando Lázaro, né, no capítulo 11, né, de São João, quando Lázaro morreu, quantos dias Jesus demorou para voltar lá, irmão? 4 dias, né? Chegou lá, disse que lá estava fedendo já, né? E é uma pessoa que ele amava muito, né? Mas ele precisava de mostrar ali a obra dele, não é isso? Então foi aonde ele chegou, mandou tirar a pedra e falou, Lázaro, sai fora. E Lázaro saiu. Então, esse é o Jesus que nós devemos de olhar, sentir a nossa necessidade, saber que nós nascemos um dia. São duas coisas, né? Que nascemos e que vamos morrer, né? Já pensou nós morrer sem Deus? Só falar de boca para fora? Vim aqui só dia domingo, né? Igual nós estava falando, pelo menos ao domingo, né? Nós temos que tirar para servir o nosso Deus. Vamos estar sempre vigiando. Para que o nosso Deus, igual a gente fala, né? Fala assim, que a luz debaixo da mesa não clareia nada, mas por cima sim. Então nós temos que ter a luz. Não adianta muitas vezes. Eu estou trabalhando com o meu vizinho lá com o Éder fala demais. Ele bate muito novamente. Eu não gosto disso. Aí eu, fazendo uma entrada de luz para ele lá, nossa Deus, você corrige ele e fala, mas não tem que falar mesmo. Ô Éder, pô, desse jeito você não vai ganhar ninguém, você vai deixar as pessoas nervosas. Ele não está enxergando agora, está muito nervoso. Né? Ele não está enxergando. Oh, estou precisando, eu andava distribuindo folheto, pregando, dando trem, tudo. Mas você fala muito, tem que falar, Jesus é bom, né? Não existe, né? O próprio Jesus falou que não era bom, que era bom o nosso Deus, não é isso? Bom é meu Pai que está no céu, né? Por que me chamar de bom? Então nós temos que saber evangelizar, nós temos que saber servir ao nosso Deus. Então, irmãos, que Deus possa estar abençoando, conforme está aqui, né? Que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que se abala, mas permanece para sempre. Como os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, Deus de agora e para sempre. Vamos nós ser povo de Deus, irmão? Vamos nós continuar, né? Pregando para o nosso vizinho, né? Está difícil demais da conta? Tá, né? Até pouco tempo o Selma não estava aqui, né, mãe? Ela também não estava. Mas é de família, de geração da igreja, tá? Onde é que você estava naquele tempo atrás lá? Estava passeando em Portugal, não? Morava fora? E o seu avô, né, que é o irmão Marcílio, né, irmão? Ele também eu não lembro dele antes, não. Marmalho, o esposo da irmã Beth. A gente ia nos cultos lá, era muito culto, hein, irmão? Era muito culto. Todo sábado tinha culto no lugar mesmo. Mas na realidade, irmãos, tem um dia para tudo, né? Tem um dia para tudo. Deus abençoe vocês, né? Possa não fazer confusão do sábado nem do domingo, né? Servir a Deus a cada momento, né? E podendo estar aqui é muito bom, né, irmão? Eu não falo nada dos cultos quarta e quinta, porque o irmão Éder mora longe, né? Trabalha Leopoldina, vai para casa, como é que vai estar aqui? Se ele vier, ele vem só, né? E cansa, né? Entendeu? Naquele tempos atrás, lá os irmãos eram tudo daqui, irmão João Batista, irmão Fábio, irmão Hélio, irmão Marcílio, irmão Vicente, o irmão Fausto, né? Era todo mundo daqui, o outro irmão Sapateiro também, né? Deus já levou tudo. Às vezes eu estou trabalhando aqui e fico lembrando, né? Então nós precisamos, cada dia, chegar à terra no pé da planta, né? Para nós crescer na presença do nosso Deus. Quero agradecer ao nosso irmão Hélio, que Deus abençoe pela oportunidade. Deus abençoe toda a igreja. Né? Deus abençoe, então, irmão José Constâncio, toda a sua família. E aproveitando para confirmar, né? Sábado é lá na casa do irmão, né? 7 da noite. Então, se Deus quiser. Já.
Vamos lá, se Deus quiser, né? Estamos já planejados, o aniversário da irmã Alzira, né? Um sábado, se Deus quiser, dia 6. Muito bom, Deus abençoe. Vamos continuar nos alegrando, então. Vamos cantar o hino 380, pedido do irmão José. E o irmão Ezra também pediu 112. É isso? Então nós vamos cantar esses dois hinos ao Senhor.
Graças a Deus. Agora as irmãzinhas. A Melissa vai, a Lídia vai cantar o hino e depois a Melissa. Senhor, tu és nosso refúgio, sempre te vejo e ver, antes que os teus montes, e a terra luz, e eternidade a esse pode ser. Satisfação é ter aqui, tu não é melhor. Saber já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter aqui, tu não é melhor. Fazer alegria, sempre cantando da melodia. Satisfação sem fim. Segundo da aflição, achei um segredo, é que tudo coração. Satisfação era o seu medo, pois eu Jesus. Tirarei cedo, logo embora, eu hei de ver satisfação sem fim. Pai, Deus, segundo da aflição, achei um segredo, é que tudo coração. Satisfação era o seu medo, pois Jesus irá bem cedo, logo agora eu vivo satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém. Deus abençoe. Lídia, a Melissa. Primeiro hino não deu para nós aprendermos tudo, mas Senhor, tu tens sido nosso refúgio desde que o mundo é mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, qual é o versículo, Lídia? Qual? Verso 2. Salmos 90, 1 e 2. Irmãos, nós já vamos à meditação desta noite. Antes, nós vamos ouvir o texto pelo irmão Esdra. O irmão Esdra tem a oportunidade para estar lendo, compartilhando conosco. Depois nós já vamos para a nossa meditação.
entregue aos expertos de Israel, para experimentar o coração, diga-lhes as feridas, quanto ao número das estrelas, chamando do ar, todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor nosso Deus, e de grande poder, seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate, ímpios até as terras. Cantai ao Senhor a confiança, cantai louvor ao nosso Deus, ele é arte. Ele é que cobre os céus, os últimos, prepara-os para a terra, e faz produzir ervas, frutos, os nomes, como dá aos animais dos seus sustentos e aos filhos dos próprios, quando clamam. Não se deleite da força do cavalo, não se comprar, nem agilidade do cavalo. O Senhor agrada os seus bens, todos que esperam na sua misericórdia. Louva ao Jerusalém ao Senhor, louva ao Sião, seu Deus, porque ele fortaleceu os coisas da sua porta, os seus filhos, ele é quem pacifica os seus termos, da força para insultar. Quem enfia o seu mandamento na terra, a sua palavra faz gelosamente. Quando está a neve comunhão, ele faz a geada quem lança os seus deuses em pedaços, quem pode resistir a seu filho, manda a sua palavra para o seu Deus, faz soprar o vento e sobe as águas, mostra a sua palavra na sorte, seus estatutos, seu juízo em Israel. Não fez assim nenhuma outra nação, enquanto o seu juízo não os conhece, voltai ao Senhor. Deus abençoe pela leitura, então, irmão Esdro. Então, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. E fica ali bem o cântico de louvor. É isso que nós viemos aqui fazer, estamos fazendo. E ele tem mostrado a sua bondade para conosco. Irmãos, nós vamos continuar na presença do Senhor, meditando. Os irmãos podem, sentados mesmos, nós vamos suplicar a Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E fica bem o louvor ao Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor tudo faz com todo o poder. Não há nada difícil para o Senhor. Por isso que fica bom o louvor ao Senhor. Ó Senhor, abre os nossos corações, continua aqui junto, e nós possamos continuar na Tua presença, ó Pai. Nós vamos agora meditar, trazendo a palavra do Senhor neste culto. Nós já estivemos estudando a Tua palavra, ouvindo ela, louvando. Mas nós queremos ser completados. Ó Senhor, guarda a Tua igreja, guarda os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero trazer aqui a nossa memória, em função de que hoje, 31 de outubro, é o dia que se lembra da Reforma Protestante, onde se lembra do que vários irmãos do passado, há mais de 500 anos, eles se voltaram para as Escrituras. E, na verdade, foram vários que se voltaram para as Escrituras, porque a igreja da época tinha se desviado, tinha se apartado da verdadeira Escritura. E a igreja da época, ela estava começando a dizer que a salvação
em Cristo dependia de dinheiro. Então chegou-se ao ponto extremo de as pessoas terem que vender suas posses e trazer à igreja, e isso era considerado como um pagamento, uma fiança para que a alma daqueles que tinham partido, daqueles que estavam já mortos, eles poderiam reduzir o tempo que ficariam no que a igreja chamava na época de purgatório. Olha que ponto tínhamos chegado, irmãos. Isso vocês podem ler na história. Isso se chamavam as indulgências. E então, nós somos fortemente impactados por um que era de lá, um monge agostiniano, de nome Lutero, que os irmãos vão lembrar, e muito se fala dele. Ele estando lá, diz que ele, com o seu tempo que tinha, ele se dedicou a ler a Bíblia, entender a Bíblia. E ele, ao ler a Bíblia, algo lhe incomodou quando ele leu um texto. Eu quero ler com os irmãos nesta noite esse texto. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, o verso 16. Eu vou ler ali junto com os irmãos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém. Irmãos, foi lendo a carta aos Romanos, lendo estes versículos, mais precisamente ali o final, quando Lutero leu, mas o justo viverá pela fé. Ele se incomodou com algumas coisas. A primeira coisa que ele se incomodou é que eles lá da igreja da época não liam mais as Escrituras. Aqueles que deveriam ser os guardiães, aqueles que deveriam ser os estudiosos, aqueles que deveriam explicar as Escrituras, não liam mais as Escrituras. Tanto é que até recomendavam que não se lesse. Mas o fato é que Deus, na sua providência, permitiu, ou até criou os meios para que Lutero lesse as Escrituras. Então ele foi ler Romanos. E a gente sabe que a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, como que se dedicasse toda a sua força, dedicasse todo o que ele tinha em mãos para escrever como Deus salva. E então, quando Lutero começa a ler, e não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí começa primeiro do judeu e também do grego, ou seja, dizendo que não há distinção de etnia, tanto o judeu como o gentio, tanto o judeu como o grego é salvo pelo Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus. E aí ele vai explicar, Paulo, aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas o que significa isso, irmãos? E qual é a diferença para a época? Isto significa, irmãos, que a justiça de Deus, e o aspecto aqui que chamou a atenção de Lutero era a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que ele, como um juiz, ele não tolera qualquer erro. Ele não tolera qualquer desvio daquilo que é a sua vontade, daquilo que é perfeito. Porque a lei do Senhor é perfeita. Está escrito, a gente vê. E tudo aquilo que Deus planejou para o homem, os irmãos lembram que foi planejado que ele
fosse criado à imagem e semelhança de Deus para que ele expressasse a glória de Deus. Para que nós, quando olhássemos para uma pessoa, então nós pudéssemos ver, por exemplo, uma pessoa ama, assim como Deus ama, uma pessoa também pode amar. Uma pessoa, ela pode se relacionar com a outra, assim como Deus também se relaciona conosco. Assim como as três pessoas da Trindade se relacionam. Uma pessoa pode fazer o bem à outra. Então, quando uma pessoa faz o bem à outra, nós estamos como que vendo, assim como Deus faz o bem. De maneira que nós deveríamos olhar para as pessoas, então para o homem, para a mulher, e vermos a imagem e semelhança de Deus. Mas o que é a justiça de Deus, irmãos? A justiça de Deus é que, quando isso não é feito, ou seja, quando olhamos para alguém que deveria estar amando e ele está odiando, quando olhamos para alguém e esse alguém deveria estar fazendo o bem, mas ele está fazendo o mal, então Deus que é justo, Deus que é perfeito, Deus que é santo, não pode se calar. Porque uma das coisas que às vezes nos enganamos, irmãos, é que Deus pode deixar para lá. Que Deus pode, como se fazesse vista grossa para as situações e como se olhasse para nós, para os pecadores, e falasse, coitadinho deles, eles são assim mesmos. Desde que eles são meninos, eles são inclinados a fazer o mal. A gente acha que Deus poderia fazer isso. Mas hoje nós cantamos aqui o hino do amor, não foi? O amor é o adorno desta vida. E nós também sabemos que Deus é amor. Mas é interessante, irmãos, nós notarmos em 1 Coríntios capítulo 13, o hino ao amor. Os irmãos lembram aquele, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se não tivesse amor, de nada seria. Os irmãos lembram desse texto, que até alguns emprestaram esse texto para virar música. Tem uma parte deste texto que diz assim, verso 6, 1 Coríntios 13, 6. Roberto vai abrir ali com nós. 1 Coríntios 13, 6. Está falando do amor. E quando está falando do amor, tem uma parte que diz assim, que o amor, eu vou usar a mesma tradução ali, não folga ou não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Olha só, aí está falando do amor, mas Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então o amor, ele não se alegra, ele não folga com a injustiça ou com a mentira, mas ele se alegra com a verdade. E então, na cabeça de Lutero, irmãos, voltando para Romanos, Lutero, então, ele ficava assim, peraí, mas como um Deus que é amor, um Deus que é justo, um Deus que é santo, como que é essa questão da justiça de Deus? Porque o que acontecia, irmãos? Ele olhava para si mesmo, ele olhava para os demais, e ele, quando vai continuando estudando ali Romanos, depois vai ser encontrado, e aquilo estava latente, não há um justo, não há um sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. Então isso ficava na cabeça de Lutero e era ensinado para ele, irmãos, que então, para se agradar a Deus, deveria se fazer as penitências. Então deveriam se fazer serviços, deveria se fazer jejum, deveriam se fazer o melhor que se podia. E quando a gente lê a biografia dele, quando a gente vê até tem, se eu não me engano, 2 filmes que retratam Lutero, vai demonstrar que ele começou a se tornar alguém muito diligente, alguém muito aplicado. Então, quando alguém chegava lá, e ele era um monge, então ele ficava lá, confinado, e tinham atividades corriqueiras, por exemplo, limpar um piso. E diz que Lutero era meticuloso, ele entendia que tinha que limpar o melhor que ele podia. Então, assim, e os outros falam, para que você está limpando desse jeito? E aí Lutero fala, porque eu estou fazendo isso daqui para Deus. Tal era a vontade que ele tinha de agradar a Deus.
Então, tudo que lhe davam, ele era aplicado. Mas lá no interior dele, irmãos, ele não encontrava paz. Porque ele dizia, ainda o que eu faço, ainda aquilo que eu faço de melhor, não satisfaz a justiça de Deus, não satisfaz o padrão de Deus. Mas aí diz ele, irmãos, que quando ele compreendeu o que era a justiça de Deus, ele disse algo mais ou menos assim, foi o dia que eu compreendi o que era Romanos, aqui 1:16, 17, 18, ali que nós lemos. Foi como se eu tivesse entrado no céu naquele dia, como se eu tivesse escutado as trancas, a porta do céu ter aberto e eu ter entrado para sempre no céu. E o que ele compreendeu, irmãos? Ele compreendeu que a justiça de Deus ali falando, na verdade, é a justiça que Cristo efetuou. Os irmãos lembram que quando Jesus veio a este mundo, e aí foi nos dito que ele é aquele que vai trazer salvação, e lá no Velho Testamento já estava profetizado que ele é Senhor, justiça nossa. Mas os irmãos vão lembrar que Jesus está indo para o batismo, e aí João Batista olha para Jesus e falou, não, tem alguma coisa errada aí? Eu é que preciso ser batizado por ti? João falou, e você está vindo aqui, vens tu a mim? E aí o que Jesus falou para João Batista, os irmãos lembram? João, deixa por agora, deixa acontecer, porque convém que se cumpra toda justiça de Deus. Irmãos, a justiça de Deus, ela está em uma pessoa. E essa pessoa é o Filho amado de Jesus, é o Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Ele foi o único capaz de guardar, cumprir toda a vontade de Deus. Não teve um tio, não teve uma vírgula da vontade de Deus que Jesus não cumpriu durante toda a sua vida. E então, quando Lutero olhou para isso, ele falou, entendi. Na verdade, a justiça não está em nós. A justiça está no Filho de Deus. E é por isso, então, que ele lê, e aí faz todo sentido, porque Paulo escreveu, mas o justo viverá da fé. Quer ver? Vamos ler de novo? Eu vou voltar lá em Romanos. Romanos, capítulo 1, o verso 16 e o 17. Pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, está falando de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus? É o evangelho de Cristo. Porque nele se descobre o quê? A justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E aí, irmãos, durante esse período foi cunhado um texto, uma frase que é escrito assim, somente pela fé. O que é isso? O justo, ele sabe que ele não consegue cumprir com a justiça de Deus. Ele sabe que se depender dos seus méritos, se depender daquilo que ele faz, ele vai cumprir, ele vai comparecer na presença de Deus e ele vai ser queimado. Se o justo permanecer na presença de Deus por sua justiça, irmãos, não há como permanecer. Nós lemos aqui domingo passado que o nosso Deus é fogo consumidor. E Deus não tolera nenhum pecado. Mas aqui, irmãos, está dizendo que quando o justo olha para Cristo e ele tem fé no que Cristo fez. E aí, os irmãos vão lembrar, quando João também vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O justo, irmãos, ele olha para o que Cristo fez, ele fala, ali está aquele que cumpriu toda a justiça de Deus. E esta fé, irmãos, que é depositada, é isso que se fala de fé em fé. O justo viverá pela fé. Os irmãos lembram do publicano que foi ao templo orar? E os irmãos lembram que ele nem sequer olhava para cima, mas ele falava, Senhor, sê propício a mim, pecador. É disso que está se falando aqui. O homem que é chamado de justo, ele está sendo chamado de justo por causa da justiça de Deus, por causa da justiça de Cristo. Então ele olha para Jesus e fala, Senhor, sê propício a mim. O que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer.
E é isso que então, irmãos, entrou na cabeça de Lutero, ele pôde compreender. E aí ele descobriu, irmãos, que na verdade ele estava aprisionado. Ele estava numa igreja que não deixava ele ler as Escrituras, que desincentivava ele ler as Escrituras. Ele estava numa igreja que falava que para ser salvo precisava fazer obras, precisava fazer coisas, e ele olhando para as Escrituras falou assim, não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu tenho que crer naquele que fez tudo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas aquela igreja, irmãos, ela ia a mais. Irmãos, eu estou dizendo daquela igreja, vocês sabem que ela continua até os dias de hoje. É uma igreja que coloca, além de Jesus, coloca Maria como sendo também medianeira entre os homens e Deus. E Lutero, olhando para aquilo, os reformadores olhando também, falaram, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo, o Senhor. A isso eles falaram, a salvação somente em um, que é Jesus. E aí, irmãos, isso promoveu um estardalhaço naquela época. Isso desmontou a estrutura porque descobriu-se que a igreja, na verdade, mantinha as pessoas debaixo do medo, debaixo do amedrontamento, dizendo que as pessoas tinham que fazer coisas para ser salvas e que, no fundo, elas tinham que dar dinheiro para a igreja para salvar, para amenizar o sofrimento daqueles que já tinham partido. E aí Lutero descobriu, irmãos, que, na verdade, a igreja estava angariando dinheiros para construir uma... que é conhecido ali... como, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas um local para que os líderes ficassem, que era a Catedral de São Pedro. E a igreja estava angariando dinheiro para aquilo. E aí o que Lutero pensou? Pô, assim, se ao menos eles me derem a oportunidade de eu expor Romanos para eles, se ao menos eles me derem, eu sei que eles vão mudar. Irmãos, Lutero luta. E ele quer ir lá conversar com o líder principal deles, que é o Papa. E ele vai, irmãos, para expor Romanos. E parece que ele nunca tinha ido para Roma. E na cabeça dele era importante ir para Roma. E Roma era um lugar para ele, assim, exemplar. Mas quando ele chega lá em Roma, irmãos, ele vê que ao redor ali da igreja era um lugar de imoralidades. Um lugar terrível, um lugar que não condizia com o que as Escrituras falavam. Mas ele foi. E expôs Romanos. O que ele tinha entendido, ele tinha percebido que a justiça estava em uma pessoa e somente em uma, que é Jesus Cristo. Irmãos, infelizmente, não deram ouvido para ele. Não estavam preocupados com a verdade das Escrituras. Só pela misericórdia de Deus, irmãos, é que ele não foi morto. Ele era para ser morto, mas pela providência de Deus ele não foi morto. Ele teve que, inclusive, ser questionado. Teve um momento que é chamado como a dieta de Worms, se eu não me engano o nome, em que ele fica, de uma noite para o dia seguinte, ele fica preso, porque eles iam questionar eles iam fazer uma sabatina, né? Iam ali fazer um interrogatório, e Lutero diz que ele passou a noite acordado, como se o inimigo estivesse ao lado dele tentando fazer com que ele voltasse atrás. Mas ele diz algo, irmãos, que é muito importante para nós. Ele diz que ninguém poderia tirar o pensamento dele a não ser aquilo que tinha levado ele cativo. Ele está se referindo ao texto do apóstolo Paulo, que diz que o evangelho nos leva cativo, totalmente cativo a Cristo. E então ele, quando foi interrogado, ele disse, olha, se tudo que está aqui é verdade, eu creio, então eu vou dizer exatamente o que está aqui. Aconteça o que acontecer, eu não posso mentir aquilo que é a verdade. Irmãos, aquilo então criou algo ali naquele lugar onde eles estavam e fez com que muita gente parasse e visse que, na verdade, toda aquela imoralidade, toda aquela desgraça que havia era porque eles estavam negando as Escrituras. Eles estavam negando Deus, eles estavam negando a salvação. E então aquilo transformou. E então isso hoje é para nós lembrarmos que a salvação ela está somente em Jesus. Nós, pela fé, nós abraçamos esta salvação. Mas toda a glória, todo o louvor é ao Senhor Jesus. Irmãos, essa é a meditação para nós lembrarmos. Nós vamos terminar cantando 2 hinos.
Um é o Alberto que escolheu, que é o hino que Lutero escreveu na época, que é Castelo Forte ao Nosso Deus. Então os irmãos vão, ao cantar, vão se lembrar dele. E a irmã Alzira também escolheu o hino 255. E a pergunta, amigo, qual é teu refúgio? Que nós vamos cantar isso. Então, o refúgio de Lutero, o refúgio, na verdade, de Paulo, né? De todo crente, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar e depois nós vamos encerrar este culto.
Vamos suplicar a Deus, irmão? Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela palavra que temos, por entendermos que a justiça está no teu Filho. Ó Senhor, tudo o que precisamos para a vida eterna, Jesus fez por nós. Nós somos gratos a ti. Somos gratos também pela reforma. Foi redescoberto a tua palavra. Foi descoberto Jesus Cristo como único Salvador. Ó Senhor, nós também tivemos inúmeras bênçãos que o Senhor derramou em Cristo. E ao longo da história, homens chamados para o ministério têm cumprido com o que o Senhor determinou, que é ser baluarte, ser coluna da verdade. Ó Senhor, inspira-nos mais agora neste tempo em que vivemos. Levanta homens, mulheres que possam defender a tua verdade, Pai, ainda que custe a própria vida. Ainda que nós tenhamos que morrer para este mundo, mas o Senhor nos dá a certeza da vida eterna. Porque terminamos de cantar que de nada aproveita este mundo ganhar, se em troca nós tenhamos que entregar a nossa alma. Mas, Senhor, nos dá força, nos dá coragem. Nós sabemos que é o Teu Espírito que nos fortalece, que nos dá a coragem para nos associar ao Senhor. Ter fé no sacrifício de Jesus, que levou sobre si os nossos pecados, ao mesmo tempo cumpriu com toda a justiça do Senhor. Ó Senhor, aplica esta verdade nos nossos corações. Nós possamos entrar nos céus quando ouvirmos esta verdade. Nós oramos também agora, entregando este culto, oramos pela a Gisele, pede em favor de sua prima Vilma, por sua saúde, também sua amiga Alessandra, que tem cirurgia da vesícula marcada. Esteja com elas, ó Pai. Esteja também com a Gisele, com a irmã Beth, com todos os familiares. Esteja com eles, ó Pai. Nós também oramos em favor da Claudete Mota, tia da Cláudia. Pede por sua família e também pela vizinha Marilene, que está com uma complicação de cirurgia, está muito mal. Ó Senhor, esteja com todos eles, com esses que nós deixamos nas tuas mãos, com todos os irmãos que estão aqui reunidos conosco, com aqueles que também nos acompanham, que nos ouvem. Nós dependemos do Senhor, mas temos Jesus Cristo. Ele é tudo para nós, Ele é o único para nós. E agora nós encerramos este culto, rogando as bênçãos que os apóstolos sempre encerravam. E o apóstolo Paulo deixou nas suas cartas registrado a bênção apostólica. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a sua igreja e nos leve seguros até o grande dia, o dia do Senhor, que estaremos reunidos todos na Santa Pátria Celestial. Amém.